Olá, tudo bem? Pensando no tema para esse vídeo, me veio em mente a minha garrafinha d'água. Deixa eu te mostrar. Essa aqui é a minha garrafinha d'água. Eu comprei durante essa semana. E o que diz nela? Eu comprei exatamente por causa da frase dela. Você toma alguma coisa para ser feliz? E a resposta está abaixo da garrafinha. Sim, decisões. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu decidi que eu não iria fumar. E eu não preciso tomar essa decisão novamente na minha vida, porque eu já decidi lá no passado. Uma decisão que é temporária na minha vida, vou te contar o que aconteceu essa semana. Essa semana eu resolvi iniciar uma dieta. Mas ontem eu tive um chá de fralda com muito doce, muito salgadinho, muito refri. E minha dieta acabou. Tem decisões que tomamos pro resto da vida. Como casamento, como ter filho. Acreditando na Bíblia, eu creio, e é porque a Bíblia diz isso. O casamento é pro resto da vida. E eu tenho um pastor que sempre fala assim, ó, antes de casar, abra bem os olhos. Olhe bem para a pessoa. Observe a pessoa. Observe a pessoa, como ela funciona diante de sua família, como que ela funciona diante de seus amigos. Porque é bom estar atenta a muitos detalhes. Porque depois que casou, fecha o olho, porque não adianta mais. Tem decisões também que devido à circunstância, tem escolhas, né? Devido à circunstância não é possível, não é viável naquele momento. Mas sim, no futuro. Quando eu era pequena, eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de ser médica. Mas devido à circunstância, classe social, pelas pessoas que eu fui criada, o local onde eu morava, eu nunca tinha sido passado para mim o valor de eu estudar, que eu poderia realmente ser médica. E isso era um sonho de criança. Mas eu não conhecia o meu valor, eu não sabia que isso era possível. E comecei a estudar, tive acesso ao estudo depois dos 30 anos de idade. E foi um filme, inclusive Mãos Talentosas. Foi 2 etapas, né? Para mim me tornar, passei no vestibular este ano, foi 2 etapas. Primeiro, eu fui convidada para uma formatura de um amigo meu. E ele se formou, eu achei lindo aquilo, aquela formatura dele, eu nunca tinha ido numa formatura. E quando eu fui na formatura dele, eu pensei, eu vou me formar. Foi uma decisão que eu tinha tomado naquele instante. E quando eu vi o filme Mãos Talentosas, aquele filme mexeu muito comigo. Eu não me lembro se o filme foi antes da formatura ou a formatura foi antes do filme. Foi algo muito paralelo, né? E eu decidi, chega de cursos, começar cursos e não acabar. Chega com isso na minha vida. Eu vou ser médica. Isso há 10 anos atrás. Eu decidi por isso. Graças a uma formatura, graças a um filme que eu percebi que eu podia estudar, que eu podia ir adiante, que eu poderia realizar um sonho. Eu tentei vestibular durante 3 anos seguidos, então, para medicina, mas como sou sozinha, sou órfã, etc e tal, me viro sozinha. Eu era bolsista, morava de favor na casa de pessoas. Não foi possível, não consegui passar devido à ansiedade, devido a muitas coisas. Não passei no primeiro ano para o vestibular, primeiro ano. Como cristã, eu fiz muitas coisas erradas. Eu acreditava que simplesmente eu não precisava estudar. Que como eu tinha uma palavra, tinha tido uma visão de Deus que eu iria passar no vestibular, que eu iria, mas o Senhor não me falou quando, né? Que aquele desejo, aquela palavra que eu tinha desde pequena em mim, que eu iria ser médica algum dia, eu achei que um anjo ia fazer a prova.
Então, eu me envolvi com outras coisas em vez de me preparar o primeiro ano para o vestibular. E não estudei o suficiente para mim passar no vestibular. O segundo ano, eu me dediquei muito. Eu passava 18 horas sentada em uma cadeira para estudar. Eu estudei num cursinho muito top. Eu não sabia que eu era autista, nem no primeiro ano, nem no segundo. Não aparenta, mas eu sou autista. E o que aconteceu, né? Do primeiro ano, eu achei que um anjo ia fazer a prova. Eu simplesmente mandei as matérias pro vestibular, que era português. Eu tinha acertado uma única questão. Mas quando eu acertei uma única questão num vestibular concorrido para medicina, que é quase aqui no Rio Grande do Sul, na Federal, é quase 8 mil inscritos para vaga de medicina, eu acertando um português, eu fui peituda. Eu fui no cursinho, um dos mais bambambam aqui da cidade. Eu fui um dos cursinhos mais caros e pedi bolsa neste cursinho, sabendo que esse cursinho só que, não dava bolsa, e quando dava, a pessoa tinha que ser muito boa. E mesmo assim eu fui lá neste cursinho, dependendo de Deus, e fui lá e pedi bolsa e falei que eu queria estudar lá, porque eu queria ser médica. E eu estudei nesse cursinho, ganhei 100% de bolsa, porque eu confiei muito em Deus, eu queria muito, e tanto é que a única condição na época de eu ganhar a bolsa nesse cursinho, né, como eu morava de favor e estava saindo da casa onde eu morava e não tinha certeza para onde eu iria morar, não tinha, e o fato de tu ser sozinho, não ter família, tu passa por muitas dificuldades. Quando o dono do curso conversou comigo, a diretora do curso conversou comigo, ela só me impôs uma única condição para mim ganhar 100% de bolsa. Olha, Edna, tu não pode morar numa praça. Tu tem que ter um local fixo para te morar. Resolve isso na tua vida, que tu tem 100% de bolsa. E foi lá onde eu aprendi toda a minha base, onde eu fiquei 18 horas sentada numa cadeira, aprendendo, estudando, mas eu fico muito ansiosa perto de uma prova de vestibular. E devido à ansiedade, acabei não conseguindo nota suficiente para mim passar no vestibular. E o terceiro ano eu era bolsista, não quis ser mais bolsista nesse cursinho, fui para outro por causa de orgulho, etc e tal. Errei muito, fui bolsista também num outro cursinho bambambam aí, fui pedir a bolsa na hora, imediatamente viram que a medicina era um dom que eu tinha. Isso, os dois cursinhos me deram, depois teve outros cursinhos que me ofereceram bolsa. Eu não era uma aluna com excelentes notas, e até porque eu não estava no super foco, sabe? Porque o autismo tem algumas coisas que tu tem que se conectar para super focar. Mas quando eu conversava com o pessoal, eles não tinham a menor dúvida que a medicina era um dom em mim e que eu merecia aquela bolsa. E o terceiro ano, uma pessoa tá aí no dia da prova, no dia da federal, aonde eu morava de favor também numa casa de uma outra pessoa. Ela acabou escondendo a minha identidade para mim não fazer o vestibular. E bem no dia da prova. E eu tava sem documento para fazer a prova. Foi aí onde muitas coisas eu vi errado. No segundo ano, porque quando eu não vi que coisas precisavam ser mudadas em mim. Primeiro ano, quando eu estudava nesse cursinho Bambambam e fazia 18 horas por dia estudando, o meu nome não estava na lista dos aprovados. Eu fiquei num desespero. Eu queria morrer, porque eu tinha me dedicado, eu tinha treinado, eu tinha... E por que eu não tinha conseguido? Eu fiquei arrasada por dentro, porque eu estava gastando as minhas horas ali. E foi muito difícil para mim, porque aquilo era uma idolatria para mim, passar em medicina, aquilo era um Deus. E até
Jesus chegou, conversou comigo e ele falou que enquanto aquilo fosse uma idolatria para mim, não ia acontecer, porque eu amava o vestibular, eu amava a medicina mais que tudo na vida. Mas mesmo assim ele permitiu que eu estudasse mais um ano, onde eu fui morar nessa casa dessa terceira pessoa, onde ela escondeu o documento, ela viu todo o meu sacrifício do ano, todo o meu sacrifício, assim, ó. Eu ainda alugava, eu tinha uma locadora ambulante que era dentro da minha mochila. Eu alugava filmes, eu ia até a casa das pessoas, a minha locadora era dentro da minha mochila. E ela viu todo esse sacrifício que eu fazia para estudar no vestibular, e quando era necessário eu fazia faxina na casa de alguém, eu fazia limpeza, eu me virava muito. E quando ela escondeu a minha identidade, eu fiquei arrasada. Eu desisti do vestibular. Eu tinha ganhado o primeiro lugar do Rio Grande do Sul na bolsa de gestão hospitalar em uma outra faculdade, tá? Pela ProUni, né? Tinha tirado o primeiro lugar e consegui 100% de bolsa. Resolvi iniciar outra faculdade, até eu brincava, assim, ó. Já que eu não consigo ser médica, eu vou mandar neles, né? Vou mandar nos médicos, né? Eu brincava muito durante a faculdade referente a isso, né? Tentei, chegou antes de eu trancar, o último ano antes de eu trancar a faculdade, teve um semestre que eu resolvi fazer 16 disciplinas. E eu sou muito 880, tô regulando muito isso em mim, né? Ou é tudo ou nada, né? Eu tava fazendo 16 disciplinas na gestão, né? Eu tinha aula de segunda a sábado. Segunda era um dia que eu tinha aula, que eu tinha conversado com o pessoal da minha empresa. Eu tinha aula o dia inteiro. Toda segunda-feira eu tinha uma folga fixa. E eu começava a minha aula 9 horas da manhã. Eu ia até as 10 horas da noite estudando. Então, eu emendava muita coisa. Porque eu queria esquecer a medicina e esqueci de fato. Durante 5 anos, né, esqueci. Primeiro ano fiquei sem estudar quando eu desisti da medicina, daí depois eu comecei a fazer gestão hospitalar. Depois, devido a minha dedicação na empresa, tive que trancar o curso, retomei. E por último eu tinha trancado novamente. E foi o ano passado, lá por julho do ano passado, eu já tinha no meu coração desde maio, tá? Que eu iria querer sair da empresa. Em maio o senhor começou a falar muito comigo, né? Que eu queria tentar o vestibular novamente. Do nada renasceu o sonho e eu falei, poxa, se for da tua vontade, Deus, que eu saia, tu vai dar um jeito da empresa me demitir. Tinha conversado com a chefia, olha, é impossível. E quando eu fui demitida, eu era funcionária número 1. Eu fui demitida sendo a funcionária que mais produzia. Porque eu fiz uma escolha quando eu entrei na empresa. Quando eu estava lá no contrato, eu prometi que eu seria a melhor funcionária. E foi uma decisão que eu tomei. E do início ao fim, eu fui até meu último dia de emprego. Eu fui uma excelente funcionária. E foi assim, a minha demissão foi maravilhosa, porque foi um tempo, foi 6 meses que eu pude ficar em casa, aonde eu me dediquei, aonde eu estudei pro vestibular e passei na federal, né? De 2019, né, 6 meses depois, passei na federal em medicina, porque eu estava muito tranquila, eu tinha recebido uma palavra de Deus que eu iria passar. Que eu tô falando de decisões, né? Tem amizades também, muitas amizades que eu tive e que ao longo do caminho foram se desfeitas, mas tem amizades que eu mantenho até hoje, mesmo a pessoa tendo me traído, mesmo a pessoa tendo me magoado, mas eu prometi andar 1000 milhas com essa pessoa. Eu prometi comer 1 quilo de sal com essa pessoa.
Então, eu mantenho um vínculo até hoje, porque eu não preciso decidir novamente, eu já decidi lá no passado. E a minha fidelidade não depende da fidelidade da pessoa. Eu sou fiel porque eu decidi ser fiel. E essa decisão também é feita num relacionamento a dois. Quando tu decide por um casamento, a palavra de Deus diz que casamento é pro resto da vida. E quando tu decide por isso, é pro resto da vida. Não existe na palavra de Deus separação. Então, eu sempre tenho um pastor que fala sempre isso para todo mundo que é solteiro. Antes de casar, abre bem o olho. Conheça bem a pessoa, conheça bem os familiares da pessoa, conheça as amizades da pessoa. Porque quando tu casar, tu fecha o olho porque não tem como voltar atrás. E este seria o meu recado para hoje. Decida. Decida ser feliz. Decida pelos teus sonhos. Eu não sei o que tem no teu coração. Eu te dei exemplo de alguns sonhos meus, que é a medicina. Isso não foi quando eu decidi, foi quando eu estava pronta para isso. O casamento, sou solteira, isso vai acontecer quando eu estiver pronta, quando o Senhor achar que é o momento certo. Mas até lá, estarei vivendo a minha vida. A minha vida como solteira. Hoje eu estou envolvida com outras coisas particulares. A faculdade, que vai iniciar agora 2020, a faculdade de medicina. Hoje eu trabalho em uma outra empresa varejista. Quando eu fui contratada por essa outra empresa que eu trabalho hoje, atualmente, a primeira coisa que eu falei na entrevista foi... a pessoa que me entrevistou foi que eu tinha feito vestibular e que eu tinha convicção que eu tinha passado em medicina na federal. E que a minha prioridade era a faculdade, mas enquanto eu estivesse na empresa, eu iria me dedicar inteiramente à empresa. E eu fui contratada com todo o prazer. Mesmo sabendo que a empresa que eu vou deixar, um dia eu irei deixar a empresa por causa da realização de outro sonho, foi uma decisão que tomamos juntos. Mas enquanto eu estiver nessa empresa que eu trabalho hoje, eu vou me dedicar de corpo e alma. E quando eu iniciar a minha faculdade, quando eu iniciar lá a faculdade de medicina tão sonhada, eu irei me dedicar de corpo e alma, porque essa é uma decisão que eu tomei. E a nossa vida é toda feita de escolhas, é feita de decisões. Então, decida hoje ser feliz. Não deixa ninguém decidir por você. Porque quando tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer lugar serve. Pense, coloque no papel. Quando tu não sabe, você coloca no papel o que tu quer, o que tu sonha, quais os teus objetivos, quais as tuas metas de vida. Coloca no papel, busque a Deus para a realização dos seus sonhos. É isso, um bom dia e que Deus abençoe.